Olá, irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um episódio do Conheça Sua Bíblia. A gente chegou no capítulo 6 do livro de Esther. Eu quero convidar você a ler comigo mais essa sessão dessa história fascinante que aparece aqui no Antigo Testamento. Eu espero que vocês estejam todos bem. É bom a gente estar aqui mais uma vez nesse encontro. E eu oro ao Senhor para que essa noite seja uma noite muito especial, que a gente cresça no conhecimento da palavra. O texto diz assim, vamos lá. Naquela noite o rei não conseguiu dormir, por isso ordenou que trouxessem o livro das crônicas do seu reinado e que o lessem para ele. E foi lido o registro de que Mardoqueu tinha denunciado Bigtã e Teres, dois dos oficiais do rei que guardavam a entrada do palácio, e que haviam conspirado para assassinar o rei Xerxes. Que honra e reconhecimento Mardoqueu recebeu por isso? Perguntou o rei. Seus oficiais responderam, nada lhe foi feito. O rei perguntou, quem está no pátio? Ora, Amã havia acabado de entrar no pátio externo do palácio para pedir ao rei o enforcamento de Mardoqueu na forca que ele havia preparado. Os oficiais do rei responderam, é Amã que está no pátio. Façam-no entrar, ordenou o rei. Entrando Amã, o rei lhe perguntou, o que se deve fazer ao homem que o rei tem o prazer de honrar? E Amã pensou consigo, a quem o rei teria prazer de honrar, senão a mim? Por isso respondeu ao rei, ao homem que o rei tem o prazer de honrar, ordena que tragam um manto do próprio rei e um cavalo que o rei montou, e que ele leve o brasão do rei na cabeça. Em seguida, sejam o manto e o cavalo confiados a alguns dos príncipes mais nobres do rei, e ponham eles o manto sobre o homem que o rei deseja honrar e conduzam sobre o cavalo pelas ruas da cidade, proclamando diante dele, isto é o que se faz ao homem que o rei tem o prazer de honrar. O rei ordenou então a Amã, vá depressa apanhar o manto e o cavalo e faça ao judeu Mardoqueu o que você sugeriu. Ele está sentado junto à porta do palácio real. Não omita nada do que você recomendou. Então Amã apanhou o cavalo, vestiu Mardoqueu com um manto e o conduziu sobre o cavalo pelas ruas da cidade, proclamando à frente dele, isso é o que se faz ao homem que o rei tem o prazer de honrar. Depois disso, Mardoqueu voltou para a porta do palácio real. Amã, porém, correu para casa com o rosto coberto, muito aborrecido, e contou a Zeres, sua mulher, e a todos os seus amigos tudo o que lhe havia acontecido. Tanto os seus conselheiros como Zeres, sua mulher, lhe disseram, visto que Mardoqueu, diante de quem começou a sua queda e de origem judaica, você não terá condições de enfrentá-lo. Sem dúvida você ficará arruinado. E enquanto ainda conversavam, chegaram os oficiais do rei e às pressas levaram Amã para o banquete que Esther havia preparado. Bem, esse é o capítulo 6 do livro de Esther, um capítulo que fala sobre a reviravolta que aconteceu tanto na vida de Amã quanto na vida de Mardoqueu. Se eu tivesse que usar um ditado popular para descrever esse capítulo 6, eu diria que esse capítulo é o capítulo que faz a gente lembrar que vingança é um prato que se come frio, certo? Que mudança de roteiro aqui, que mudança drástica, numa história em que tudo está caminhando para que uma tragédia aconteça, para que um homem seja injustiçado, ele e o seu povo, de um dia para a noite, a cena se altera drasticamente. Eu estou aqui popularmente dizendo que esse capítulo é o capítulo da vingança como prato que se come frio, mas na verdade o que está em jogo aqui não é a vingança, obviamente. O que aparece aqui no texto é a manifestação do cuidado de Deus sobre a vida de um homem e de um povo que seria injustiçado, mas que vê a sua história ser transformada por uma intervenção divina, ainda que as personagens aqui nem se deem conta de que é Deus quem está trabalhando. Muitas vezes na vida acontece isso. Nós vemos as conjunturas humanas, nós vemos as variáveis humanas e nós não nos damos conta de que Deus nas entrelinhas está trabalhando, atuando, agindo. Há uma fala de Paulo aos Romanos, você deve conhecer bem, que explicita isso, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, ou em todas as coisas Deus age para o bem daqueles que o amam. Bem, vamos então ao texto. O que está acontecendo aqui? O capítulo 6 começa com uma descrição
de um quadro de insônia que acomete o rei. Ele não consegue dormir e, como ele não consegue dormir, ele pede que os seus servos tragam a si o livro das crônicas do seu reinado, ou seja, o registro do que aconteceu até aquele momento no curso do seu reinado. E o livro, então, das crônicas é trazido e ele começa a ser lido. E chega num ponto em que é lido o fato de que Mardoqueu, por saber daquela conspiração de 2 oficiais da porta do Palácio Real contra o rei Xerxes, poupou a vida do rei, impedindo que ele fosse morto numa espécie de armadilha que estava sendo montada. Quando o rei ouve esse relato desse fato, ele faz uma pergunta aos seus servos. E a pergunta é: o que este homem Mardoqueu recebeu por ter poupado a minha vida da morte? Esse homem que descobriu essa trama maligna contra a minha vida, ele recebeu alguma coisa? Ele foi recompensado? E a resposta surpreendente foi: não, esse homem não ganhou absolutamente nada por ter feito o bem que fez. Deixa eu fazer uma pausa aqui, porque eu acho que vale algumas reflexões à luz disso que eu narrei até esse momento. Às vezes a gente faz coisas na vida na expectativa de que nós sejamos recompensados pelos nossos feitos. Na verdade, eu ousaria dizer o seguinte: na maior parte das vezes nós fazemos coisas não necessariamente na expectativa de, mas considerando ser bom se algo acontecer na nossa direção. Não necessariamente algo material, ou seja, não necessariamente uma recompensa monetária, uma recompensa de prestígio, não necessariamente com essas categorias mais sofisticadas. O que eu estou dizendo é, quando a gente faz alguma coisa por alguém, a gente faz, e dentre as expectativas que a gente tem, uma expectativa absolutamente natural é o de sermos reconhecidos. Com muito obrigado que seja pelos nossos feitos. Quando você, por exemplo, segura a porta do elevador para alguém entrar, você não espera uma recompensa grandiosa, mas você se dá conta de como uma recompensa faz falta quando aquela pessoa entra no elevador, que você segurou a porta para ela entrar e ela não diz absolutamente nada, um obrigado. Ela não acena com a cabeça, não fala absolutamente nada. Eu não sei se você já passou por isso, uma sensação de desconforto, passa pela sua cabeça coisas do tipo: cara, essa pessoa não viu que eu poderia ter ido embora com o elevador, que ela poderia não ter entrado, que eu fiz a gentileza de segurar, um obrigado não seria de bom tom? Você já deve ter passado por situações assim, certo? Pois então, essas situações mostram pra gente como nós esperamos recompensas mínimas pelos nossos feitos. Nós gostamos do reconhecimento pela comida que fazemos, pelo trabalho que prestamos, pelo tipo de pessoa que procuramos ser, pelo papel que ocupamos. É bom recebermos palavras de reconhecimento por aquilo que fazemos, pela história que construímos. E se é bom recebermos palavras de reconhecimento por aquilo que fazemos, pela história que construímos, o inverso também é verdadeiro. É muito ruim quando nada acontece, quando ninguém fala nada, quando não nos dizem obrigado. É muito ruim quando todo o nosso esforço não é reconhecido, quando não é devidamente reconhecido. Essas coisas mexem com a gente. A gente deve regular isso em alguma medida. Sim, porque se por um lado todos nós esperamos recompensa por aquilo que nós fazemos, das mais simples às mais complexas, por outro lado todos nós sabemos que ninguém consegue garantir que essas recompensas serão oferecidas. E aí é por isso que eu digo que a gente precisa regular a nossa expectativa, porque se a nossa expectativa é altíssima em relação àquilo que a gente faz e ao que virá como consequência do nosso feito, caso alguma coisa não venha, ou caso nada venha, é possível que a gente se frustre imensamente. Por exemplo, eu estou falando disso aqui, eu estou me lembrando de uma fala do apóstolo Paulo numa de suas cartas, que funciona como uma espécie de elemento balizador das nossas expectativas. Numa das suas cartas, o apóstolo Paulo, ao aconselhar os servos no seu trabalho, diz assim: façam tudo aos seus senhores como quem faz para o Senhor, para o Eterno. É outra forma de dizer façam o melhor. Agora,
Não façam necessariamente esperando ansiosamente pelas retribuições, pelas recompensas, pelos retornos humanos. Tudo que vocês fizerem, façam com a consciência de que para Deus vocês estão fazendo. Quando a gente faz o que a gente faz com a consciência de que a gente está fazendo para Deus sobre todas as coisas, a gente consegue regular as nossas expectativas. A gente continua esperando que as pessoas nos deem retorno. É natural, é absolutamente humano. Mas a gente não vai com tanta sede ao pote, porque na vida muitas vezes acontece da gente fazer coisas grandiosas e elas passarem um tempo sem serem reconhecidas. É o que acontece com Mardoqueu. O rei Xerxes, quando lê que Mardoqueu poupou a sua vida, pergunta o que esse homem recebeu. E eles dizem, ele não recebeu absolutamente nada. Se esse fosse um filme, sabe, filmado, dramatizado, esse ato que eu acabei de descrever seria o final de uma cena. E então, em ato contínuo, uma nova cena apareceria na tela do cinema ou da sua televisão, do seu computador. Que nova cena é essa? Amã, aquele sujeito assim desregulado nas suas emoções, com um ímpeto maligno alimentado. Amã, esse sujeito entra no Palácio Real. Essa é a cena seguinte. Depois dessa pergunta do rei, o que Mardoqueu recebeu? E a resposta, não recebeu nada. Em ato contínuo, o texto diz que Amã aparece diante do rei. E o rei, com isso fresco na sua memória, se dirige a Amã, esse homem de destaque, um homem de proximidade, um amigo, e faz a ele uma pergunta. A pergunta é: Amã, o que você faria ao homem a quem o rei deseja honrar? O que você faria? Essa é a pergunta que ele lança. Esse sujeito é um sujeito tão ensimesmado, tão cheio de si. Esse sujeito vive com o rei na barriga numa medida tão intensa. Ele tem certeza de que o umbigo dele é o centro do universo, assim, com tanta força, que quando ele ouve essa pergunta do rei, a leitura que ele faz é: o rei quer me surpreender, ele quer me dar um presente. Olha só o sujeito narcisista, que ponto ele chega. Ele lê tudo o que acontece no mundo como se tudo que acontece no mundo dissesse respeito a si. Então todas as histórias passam por ele. Todas as conversas são a respeito dele. Se duas pessoas estão ali conversando sobre um assunto, elas estão falando dele, bem ou mal. Ele é o sujeito que faz valer aquela máxima: falem bem ou falem mal, mas falem de mim. Assim como nos dias do Império Romano, todos os caminhos levavam a Roma, um sujeito como Amã acha que todas as conversas levam a si. Pessoas assim, eu tenho insistido nessa tecla, são pessoas assim insuportáveis no convívio. Não sejam Amã. Não cultive um tipo de vida pautada por esse padrão de comportamento. O rei fez uma pergunta. O rei não disse: Amã, eu queria honrar você. O rei só disse: Amã, o que você faria ao homem a quem o rei deseja honrar? Como ele pensa se tratar dele, ele responde. Ele responde, obviamente, projetando o seu desejo, que ele queria que acontecesse consigo. Ele diz assim: ao homem que o rei tem prazer de honrar, ordena que traga um manto do próprio rei e um cavalo que o rei montou, e que ele leve o brasão do rei na cabeça. E em seguida que sejam o manto e o cavalo confiados a alguns dos príncipes mais nobres do rei, e ponham eles o manto sobre o homem que o rei deseja honrar, e o conduzam sobre o cavalo pelas ruas da cidade, proclamando diante dele: isso é o que se faz ao homem que o rei tem o prazer de honrar. Então, olha só que coisa louca. O que ele está dizendo é: se o senhor quer honrar alguém, então pegue um cavalo que é do senhor, pegue um manto real, pegue uma coroa com brasão real, pegue os príncipes do reino e peça aos príncipes do reino que vistam esse homem com essa indumentária e que conduzam esse homem num cortejo pelas ruas da cidade, proclamando: isto é o que se faz ao homem que o rei tem o prazer de honrar. Esse sujeito não consegue pensar em outra coisa que não seja em bajulação.
Eu disse no início da fala, né? Nós gostamos de ser reconhecidos pelos nossos feitos, mas você percebe que existem aqui duas coisas completamente diferentes entre si? Existe aqui nesse capítulo a constatação da naturalidade, da humanidade que há no desejo de sermos reconhecidos e a disfuncionalidade de uma mente que não consegue pensar em outra coisa que não seja de ser bajulado. O Evangelho de Jesus é um antídoto contra esse espírito narcisista de bajulação, sabe? De autoglorificação. O Evangelho de Jesus, ele caminha uma outra trilha, que é aquele que quer ser o maior, que seja o menor, aquele que quer ser servido, que seja o que sirva. Não seja a sua própria boca que louve a você mesmo. Considere os outros com mais honra do que você se considera a si mesmo. O Evangelho de Cristo Jesus está o tempo todo nos ensinando a percorrermos um caminho contrário ao caminho de Amã. Amã fazendo um paralelo aqui, a jornada oposta à jornada de Jesus, aquele a quem nós devemos seguir. A jornada de Jesus é a jornada do esvaziamento, a kenosis divina, que está lá no livro, na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, do verso 5 ao verso 11. Esse movimento de esvaziamento, kenose por isso, de esvaziamento, o movimento kenótico do Cristo, que sendo Deus, não julga com usurpação ser igual a Deus, antes se esvazia, assume forma de servo, vai à cruz, então Deus o exalta. Esse ciclo que Cristo experimenta é a antítese do ciclo de vida de Amã, porque Amã é esse sujeito ensimesmado, que gosta de bajulação e que propõe então ao rei que faça uma espécie de cortejo entre os nobres com aquele a quem o rei deseja honrar. E o rei consente com a sugestão, mas, para a surpresa de Amã, tudo o que ele sugere, acreditando ser o que se passará consigo, na verdade é feito com Mardoqueu. E não apenas é feito com Mardoqueu, é feito com Mardoqueu e Amã é o encarregado de vestir Mardoqueu com o manto, com a coroa, sobre o cavalo, e de fazer com que o cortejo seja conduzido, anunciando pelas ruas da cidade: este é o homem a quem o rei deseja honrar. Imagina a situação do camarada que planejou, arquitetou, organizou um plano maligno para a destruição alheia, mas que vê, na verdade, os seus intentos sendo transformados em intentos de bênção, de louvor e de glória. Eu olho para esse capítulo aqui 6, sabe do que eu me lembro? De uma outra história do Antigo Testamento. Eu me lembro de José se encontrando com seus irmãos e dizendo aos seus irmãos: não se preocupem, o mal que vocês intentaram contra mim, Deus o transformou em bem. Essa é uma lição preciosa de Esther 6. Deus é especialista em transformar males em bens. Deus é especialista em fazer com que situações calcadas em desejos malignos sejam, na verdade, revertidas em cenários de experiências de bênção sobre a vida daqueles e daquelas sobre os quais alguém antes planejava o mal. Me lembro de um outro texto da Bíblia que está no livro de Números, a história do profeta que é cooptado por um rei estrangeiro para profetizar contra o seu próprio povo. Balaão é o nome desse profeta. E quando ele tenta, então, honrar os serviços que ele resolveu prestar a Balaque, o rei estrangeiro, e amaldiçoar o próprio povo de Israel, ele é impedido por um animal que funciona como voz de Deus para sua consciência. E ele se lembra que não é possível amaldiçoar aquilo que Deus abençoa. Essa é uma história linda. São muitos, na verdade, os episódios da Bíblia que narram exatamente essa mesma verdade. Amã intenta o mal contra Mardoqueu, mas o mal intentado contra ele não prevalece.
porque Deus age na história, costurando, tecendo bondade, graça e misericórdia, porque o coração de Deus é um coração dotado de uma disposição, e de apenas uma disposição, a disposição de abençoar pessoas, a disposição de cuidar de pessoas, de transformar a jornada das pessoas numa jornada bendita, numa jornada feliz. E o capítulo termina com Amã voltando para casa com vergonha, aborrecido, e recebendo inclusive uma notícia por parte dos seus pares, daqueles que encorajaram quando ele resolveu exterminar todos os judeus, a mesma gente que incentivou Amã nos seus intentos malignos para que ele levasse ao rei Xerxes os seus projetos de destruição, essa mesma gente, em face do que acontece, olha para Amã e diz assim: Amã, você não vai conseguir fazer nada contra esse sujeito, nem contra esse povo. Desiste. Ou seja, o capítulo termina com uma espécie de choque de realidade e de exercício de consciência de um próprio povo que planejou a maldade e que, em face do que viu, percebeu que existem momentos na vida que é melhor que essa gente que planeja a maldade abandone os seus próprios intentos. Por quê? Porque encontrará resistência no braço forte do Eterno que governa sobre céus e sobre terra. Esse é o capítulo 6 da história do livro de Esther. Esther não aparece aqui, ela volta a aparecer, obviamente. Na verdade, a única vez que ela aparece aqui é como uma menção, porque depois disso tudo, o Amã ainda tem de ir ao banquete que ela preparou. Mas o que a gente tem aqui nesse capítulo são algumas lições práticas muito interessantes para a nossa vida. Eu queria só pensá-las novamente, porque eu acho que são lições para a minha vida e para a sua vida. Em primeiro lugar, lembre-se, muitas vezes nós faremos coisas boas a pessoas e talvez até nos frustraremos nas nossas expectativas por não vermos nenhuma recompensa, nenhuma retribuição, nenhuma palavra de gratidão por aquilo que nós fizemos. É natural que nós nos sintamos frustrados ou mal quando nós não recebemos aquilo que nós esperamos, mas não se esqueça, em algum momento na história alguém se lembrará, alguém verá, e mesmo que essa retribuição não for pública, que esse reconhecimento não for do jeito que a gente deseja, uma coisa deve pacificar o nosso coração: a certeza de que a gente sempre faz o bem que a gente faz acima de todas as coisas para honrar o compromisso que a gente tem de viver para a glória do nosso Senhor. Então faça o bem sempre. Se você for recompensado pelo bem feito, que bom. Se as pessoas perceberem, que bom. Isso é muito bacana, isso faz bem para a gente. Agora, caso isso não aconteça, não se frustre. Não se frustre. É absolutamente humano cultivarmos expectativa pela retribuição. Mas dependendo do tipo de expectativa que a gente cultive, é possível que a gente se transforme numa espécie de Naamã. Essa é a segunda lição que eu acho que eu tiro desse texto para mim e para você. Não seja desse tipo de gente que confunde expectativa de um reconhecimento e de uma recompensa com uma vida pautada na bajulação. Esse tipo de gente que só pensa em si, faz as piores leituras da história, porque sempre acha que qualquer conversa é uma conversa sobre si. Não seja esse tipo de gente, não seja como Amã, que quando recebe uma pergunta, acha que essa pergunta é para o seu próprio benefício, que quando vê outros conversando, acha que os outros estão falando de si. Não seja essa pessoa que se considera o centro do universo. Todos nós somos muito especiais, mas todos nós precisamos reconhecer que ninguém é especial demais, no sentido de ser mais especial do que os outros. Todos carregamos a mesma dignidade, todos temos a mesma importância. Todos temos o nosso lugar. Às vezes nós estamos à frente, às vezes estamos atrás, às vezes estamos todos lado a lado. A vida é montada por muitos cenários e é bom que nós reconheçamos o nosso lugar sem que esse lugar na nossa mente seja sempre o lugar da primazia, o lugar do protagonismo. Não é interessante convivermos com pessoas que querem ser o tempo todo protagonistas de todas as histórias possíveis e imagináveis.
Outra lição que esse texto tira para mim e para você, ou que pelo menos dele eu tiro para mim e para você, é: nunca se esqueça, Deus, o Deus que governa sobre céus e terra, ele costura a história e ele trabalha nas entrelinhas daquilo que a gente vê. E ele é capaz de fazer com que intentos de maldade sejam revertidos em atos de bondade. Sim, isso não significa que nós estamos blindados, mas significa que nós não precisamos nos desesperar. Porque quando nós olhamos para um mundo tão mau como é o nosso, é possível que às vezes nós nos desesperemos pensando: e agora? Num mundo tão mau como esse, a gente está vulnerável, não tem nada que a gente possa fazer. Não, fique com seu coração em paz. Tenha a sua mente pacificada. O mal que intentam contra nós, Deus é sempre capaz de revertê-lo em bem, usando as palavras de José, o José do Egito. Uma última lição que eu tiro desse texto, para mim e para você, que talvez seja uma forma de refrearmos a nossa maldade, porque todos a temos, todos a conhecemos. Não se esqueça, nós sempre teremos a consequência dos nossos atos de maldade. Sempre. Sempre lidaremos com a vergonha dos nossos intentos, que não são intentos de paz. Sempre lidaremos com as consequências dos nossos desejos de fazermos a outros o que não deveríamos fazer. É por isso que as palavras, por exemplo, de Deus a Caim, lá na história do Gênesis, nos seus primeiros capítulos, permanece valendo e permanece fundamental para mim e para você. Quando Deus diz assim ao primeiro homicida: o seu desejo será contra ti, a ti cumpre dominá-lo. Há coisas que passam dentro da gente, há desejos que nós temos, há pensamentos que nós cultivamos que precisam ser dominados, abafados, eliminados. Por quê? Porque se nós dermos vazão a eles, nós lidaremos com as consequências das nossas escolhas. A menor delas, a vergonha. A mesma vergonha pela qual Amã teve de passar ao se dar conta de que o que ele planejou contra Mardoqueu, na verdade, voltou contra si. Esse é o capítulo 6 do livro de Esther. Nós estamos nos encaminhando para o final dessa história, mas ainda há algumas coisas interessantes a acontecerem aqui, e por isso eu espero você na próxima semana para a gente conversar sobre o capítulo 7 desse livro fascinante. Que Deus abençoe a sua vida e até o nosso próximo encontro.